Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 6, versículo 1 a 15. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa e a festa dos judeus. Levantando os olhos, vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois Jesus mesmo sabia muito bem o que ele ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar. E lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que devia vir ao mundo." Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Esta é a palavra da salvação. Meu prezado, minha prezada, na vida passamos por diversas fases, algumas boas e outras não. Geralmente nas fases mais difíceis, nos momentos mais de dores, nos momentos de deserto, que corremos risco de buscarmos fugas, as tentações. Aí vêm os pecados e as quedas. Alguns de nós, quando fracassados, derrotados, precisam culpar alguém. Alguém é o culpado porque eu caí. Alguém é o culpado porque deu tudo errado. E alguém é o culpado e até culpa o próprio Deus. Quando vê que não tem jeito, Deus é o culpado. Deus é o culpado. Nunca ele ou ela tem culpa de alguma coisa. Sempre o outro o culpado. Há quem diga que Deus não exista porque não se importa com ele ou com ela, porque caso contrário não estaria sofrendo. O evangelista João nos mostra o Senhor Jesus que se preocupa com a multidão. Sim, se preocupa com a multidão e se preocupa também com você. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Isso está no Evangelho de João, capítulo 6, versículos 5 e seguinte. Meu prezado, minha prezada, o seu pai pode te abandonar. A sua mãe pode te abandonar. O seu chefe ou seu superior pode abandonar você. Mas Deus não abandona ninguém no deserto. Deus não abandona ninguém no deserto. Por pior que seja o pecador, Deus não abandona. Nós vivemos num mundo utilitarista. Você é importante quando é útil. Você está sendo útil, você é importante, você serve, mas depois que você deixa de ser útil, você tem algum problema, você tem um pecado, você tem uma falha, você tem isso, você perde todo o valor, né? Mas para Deus não, você
Deus não desampara você. Não. Nunca, nunca, nunca. O Senhor Jesus não é como aquele que lava as mãos quando você ou eu necessitamos dele. Deus sempre está presente. Deus está sempre próximo, principalmente nas horas mais difíceis suas, no seu deserto. Jesus manda que todos se sentem. Ora, naquela época, quem podia se sentar para tomar uma refeição? É somente um cara rico, um senhor, porque tinha alguém para servi-lo, tinha um escravo. Mas no deserto, o Senhor Jesus faz com que todos se sintam senhores, como com dignidade, que todos se sentem, mesmo tendo cometido o maior pecado, mesmo você estando nessa situação mais dolorosa, mais vergonhosa, o Senhor Jesus ama você, o Senhor Jesus quer socorrer, Jesus quer saciar você. Nesse momento, meu prezado, minha prezada, abaixe a sua cabeça. Nesse instante, olhe para a sua vida. Olhe para você. E peça ao Senhor Jesus que quer ser alimentado por Ele nesse seu deserto. Você quer ser salvo por Ele. Confie no poder do nome do Senhor Jesus e você vai ver a libertação acontecer na sua vida. Que Nossa Senhora do Desterro interceda a seu Filho Jesus para que o mal, a maldição, a praga, os malfeitos, as invejas que estão fazendo de sua vida um deserto sejam desterrados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para que sempre seja louvado.